Olá, o tema de hoje é pensão por morte. Filho maior de 21 anos recebe a pensão? Ou seja, com o falecimento de alguém que tenha um filho maior de 21 anos, esse filho vai poder receber essa pensão? Então, esse tema de hoje ele é muito importante porque muitas pessoas confundem as coisas e não sabem o que fazer na hora da morte de um ente querido. Então nós vamos esclarecer esses assuntos e vamos um pouco mais a fundo. Vamos falar desse filho, o que acontece se ele já for aposentado. Então presta atenção que o assunto é muito importante. Meu nome é Lucas Gomes Gonçalves, sou advogado especialista em direito administrativo disciplinar e estudioso das questões que envolvem o INSS. Então vamos lá, vamos adiante. Vamos falar dos filhos maiores de 21 anos que recebem pensão por falecimento dos pais. Agora eu te pergunto, será que é possível esse filho acumular a pensão por morte se ele já recebe uma aposentadoria por invalidez? Então, para aí, amadurece essa ideia, ó. Um filho maior de 21 anos que recebe uma aposentadoria por invalidez. Aí morre o pai. Será que ele vai receber a pensão desse pai? Ele já é aposentado, maior de 21 anos. Parou para pensar aí? Porque às vezes a gente fala meio rápido, a pessoa não raciocina, né? Será que essa pessoa... E eu falei, ele recebe o quê? Aposentadoria por invalidez. Então, fica comigo aqui até o final que eu vou te explicar sobre essa possibilidade e te mostrar como é que você tem que proceder num caso desse. Primeiramente, para você entender, porque aqui eu gosto que a pessoa entenda, né? Nós precisamos relembrar o conceito de pensão por morte e saber quem são os dependentes do falecido. Então vejamos. A pensão por morte é o quê? É um benefício previdenciário que é devido aos dependentes do segurado, desse segurado que vier a falecer, estando aposentado ou não. Quem diz isso é o artigo 74 da Lei 8.213 de 91. Nessa mesma lei, nós temos o artigo 16, que indica quem são os dependentes para o regime geral de previdência social. E divide eles em duas classes. Ó, classe 1. Classe 1. São dependentes. Classe 1, o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos, menor de 21, ou, entra no nosso caso, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Tem que ter uma sentença judicial. Aqui em cima eu já respondi uma parte da pergunta, daqui a pouco eu vou tocar nisso. Vamos ver a classe 2? Quem são os dependentes para receber pensão de classe 2? Então, se não tiverem aqueles primeiros que eu acabei de falar, recebem... Quem recebe? Os pais. Se não tiver os pais, quem recebe? O irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos. Menor de 21 anos, ou inválido, ó, entra de novo a figura, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, que também o torne absoluto ou relativamente incapaz, assim também declarado judicialmente. Sacou? Vamos lá. A dependência econômica das pessoas indicadas na classe 1 sempre é presumida. O que quer dizer presumida? Você não precisa provar. E das demais deve ser comprovada. Isso está no artigo 16, parágrafo 4º dessa mesma lei, 8.213 de 91. Isso quer dizer que quem está enquadrado como dependente da classe 1, dentre eles do nosso assunto hoje, o filho inválido, não precisa fazer prova de sua dependência econômica. Basta ser
inválido, não precisa falar lá, olha, ele é inválido e mesmo assim ele não recebe nada, ele não tem outro ganho, não precisa provar essa dependência econômica. Então, ele não tem que provar que dependia economicamente do falecido. Além do mais, esta presunção é absoluta, ou seja, não é possível fazer qualquer prova em contrário. Ou melhor, não é preciso, não é necessário fazer qualquer prova ao contrário. Nessa linha de raciocínio, nós já podemos responder à questão central. Ou seja, o filho maior de idade tem direito à pensão por morte quando ele for considerado inválido. Ele é um dependente de classe 1, ou seja, sua dependência econômica é presumida, não precisa ser provada. E qual era a outra questão que nós falamos mesmo? Vocês se recordam? Ok, e se esse filho maior de 21 anos e que é inválido já recebia uma aposentadoria por invalidez? Ele era inválido, já recebia uma aposentadoria por invalidez. Ele vai poder receber também a pensão por morte e acumular 2 benefícios? O que você acha? Para saber isso, temos que estudar um pouquinho mais. Vamos lá, um pouquinho só. Vamos juntos aí. Teremos que falar de acumulação de benefícios. E queremos saber, dentro desse instituto de acumulação, especialmente no caso sobre a acumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez. Esses dois, pode acumular ou não? A resposta quem dá é a lei, artigo 124 da mesma lei, a 8.213 de 91, que enumera os casos em que a acumulação do benefício previdenciário não é possível. Então, nós vamos ver aqui o que não é possível. Tudo que tiver fora disso é possível, é válido. Vamos ver? Artigo 124, ele diz assim, ó. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social. Não é possível receber aposentadoria e auxílio-doença ao mesmo tempo. Também não é possível receber mais de uma aposentadoria. A redação foi dada pela Lei 9.032 de 1995. Não é possível acumular aposentadoria e abono de permanência em serviço. Óbvio, se a pessoa aposentou, ele não pode receber um abono de permanência, né? Um outro caso que não é possível também, salário, maternidade e auxílio-doença. Não pode também receber mais de um auxílio acidente. Também não pode mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvando o direito de opção pela mais vantajosa, naturalmente. Bom, eu falei todos aqui. Alguém ouviu eu dizer aí agora que é proibido a acumulação de pensão por morte e aposentadoria por invalidez? Alguém ouviu ou não? Ninguém ouviu, né? Ninguém ouviu. Então vocês não ouviram por quê? Porque a lei não proíbe. Logo, isso é possível, pois não há impedimento legal. Ok? Então pode sim. Vamos ver um aspecto muito importante sobre o momento em que o beneficiário se tornou inválido. Que momento ele se tornou inválido? Isso é importante. Isso muda tudo, tá? Então preste bem atenção. Bem, acabamos de ver, então, fazendo um resuminho, né, de tudo isso, que é possível que o filho maior de idade e inválido, né, que já receba ou não aposentadoria por invalidez, venha a receber pensão por morte, deixada por seus pais, certo? Então, isso nós já vimos. Mas importante frisar é o quê? E é fundamental que a invalidez tenha acontecido antes do falecimento do pai ou da mãe. Deu para entender isso? A invalidez desse filho maior de 21 tem que ter acontecido
antes da morte do pai e da mãe. Até porque a lei fala em filho inválido e não aquele que se torne inválido lá na frente, após a morte dos pais. Então, não confunda as coisas. Pouco importa se a validez se deu após a maioridade do filho ou se ele já era inválido antes de completar 21 anos. Isso daí não interessa. Era depois de 21 ou antes de 21, ele se tornou inválido, ok? Ele se tornou inválido quando? Quando os pais estavam vivos ainda. Então ele recebe. Então o que importa é que ele tenha qualidade de inválido antes do falecimento dos pais, que deixaram a pensão, que vão deixar então a pensão por morte para ele. Aliás, a própria aposentadoria por invalidez é um elemento de prova da incapacidade desse filho para fins da pensão por morte. Então, se você já tem um filho inválido, né, recebendo aposentadoria por invalidez, é óbvio que ele é inválido se ele recebe a aposentadoria, né? Então, importante salientar também que o artigo 24 da Emenda Constitucional 103, aquela conhecida como a reforma da Previdência, né, trata dos casos de diminuição do benefício quando acumulado com outros. E olha que legal, ela não prevê que a referida redução se aplique nesses casos, tá? Então, não se aplica. Desse modo, não há qualquer impedimento para que o filho maior de idade inválido cumule aposentadoria por invalidez com aposentadoria por morte, ok? Com pensão por morte, desculpe. Devendo receber, então, ambos os benefícios e integralmente. Não haverá redução de valores. Já vou adiantar o expediente e te dizer o que normalmente me perguntam. Doutor, por que o INSS às vezes nega a pensão por morte para um filho inválido após a maioridade? Bem, o INSS às vezes exige que a invalidez do filho ocorra antes dele completar a maioridade, para que tenha direito à pensão por morte. Fundamentado no quê? No artigo 108 de um decreto 3.048 de 99. É um regulamento da Previdência Social. Então, esse artigo diz assim: a pensão por morte somente será devida ao filho e ao irmão cuja invalidez tenha ocorrido antes da emancipação ou de completar a idade de 21 anos, desde que reconhecida ou comprovada pela perícia médica do INSS. Comprovado o quê? A continuidade da invalidez até a data do óbito do segurado. No entanto, presta atenção, esta exigência não existe na Lei de Benefícios, a Lei 8.213, que nós citamos tantas vezes aqui hoje já. Ela foi criada por esse decreto, o decreto 3.048 de 99, trata de pensão por morte nos artigos 105 e 115. Ou seja, no meio desse emaranhado de leis aí, o que importa você saber é que a aplicação desse decreto, ele tem que deixar de ser aplicado, por quê? Porque ele é um decreto. Nós sabemos que existe uma hierarquia entre normas legais e que decretos são inferiores às leis. Então, os decretos não são submetidos ao processo legislativo. Ele é do Poder Executivo. Ele vem lá, do governador, do presidente, então ele tem uma graduação menor. Por isso, somente a lei pode inovar o direito, ou seja, criar, extinguir ou modificar direitos e obrigações. Um decreto pode apenas regulamentar a lei, detalhar a lei para permitir a sua execução. Então, um decreto não pode contrariar qualquer das disposições ou inovar um direito. Isso é uma regra constitucional. Dessa forma, negou, saiba que é ilegal a exigência desse decreto, sendo devida a pensão por morte para filho inválido após a aposentadoria. Eu falei muito em leis aqui, em decreto, por quê?
Se você tiver alguma negativa aí do INSS, procure o teu advogado, tá? Um especialista, naturalmente, né? Para você poder recuperar isso e correr atrás do prejuízo lá e receber até os atrasados, ok? Bom, vejamos então. Hoje em dia se observa, inclusive, que o INSS e o Ministério da Economia, eles publicaram a Portaria Conjunta número 4 de 2020, reconhecendo expressamente a possibilidade de concessão de pensão por morte para filho cuja invalidez ocorreu após a maioridade ou emancipação. No entanto, ainda é exigido que a invalidez tenha ocorrido antes do óbito do segurado, sendo também necessário o atendimento aos demais requisitos previstos em lei, obviamente, né? Então, agora vamos fazer aqui um resumão, né? Para você que ficou aqui meio... muita lei, muita coisa, então vamos lá. Em resumo, vamos falar aqui. Ocorre o falecimento do pai ou da mãe que deixa uma pensão do INSS para o filho, que pode ser maior, inválido, independente da idade. Então, esse caso que eu acabei de falar, deverá ser levado sim um pedido ao INSS para pedir o quê? Pensão por morte. E é preciso provar que a invalidez já existia antes da morte daquele que deixou a pensão. E essa prova pode ser feita com laudos médicos ou com a própria aposentadoria por invalidez. Essa pessoa, então, acumulará os dois benefícios, e como eu falei lá, né, maravilhosamente, de forma integral, ok? Se o INSS negar o pedido, baseado naquele decreto, procure seus direitos na justiça através de um advogado especialista, porque você, como eu já falei, vai receber até os atrasados. Ok? Creio que juntos, né, nós resolvemos as questões, não é mesmo? Então vamos lá. Se você ficou com alguma dúvida, deixe as questões suas aí nos nossos comentários, que a gente te responde. É muito importante você deixar a tua dúvida, porque ela pode ser de muitas outras pessoas. Então, são vídeos dessa qualidade de informação que você vê aqui no nosso canal. Então se inscreva agora, clica lá, inscrever e aciona lá o sininho. Por quê? Para que serve esse sininho aí? Para você receber o conteúdo inédito que a gente põe aqui sem nenhum custo para você. E vou te pedir uma gentileza, agora é gentileza minha. Espalhe esse conhecimento compartilhando esse vídeo nas redes sociais e grupos do WhatsApp. E por favor, dá um like, clica lá, dá um like nesse vídeo aqui, porque o YouTube sozinho ele vai espalhando por aí a notícia. Temos um rico acervo de vídeos aqui no canal. Acesse lá as nossas playlists. Tem informações aí que valem muito para você, inclusive financeiramente. Pode ter benefício lá que você desconheça, que você tem direito a receber. Ok? Acesse o nosso site para você saber mais sobre o nosso trabalho e a nossa equipe. Nós temos 2 sites, eu vou te falar. www.ggradvogados.com.br. São assuntos do INSS e mais outros diversos. E se você tiver interesse na matéria específica de funcionário público, defesas em processos administrativos disciplinares e outras coisas, procure esse site aqui, ó, www.projudice.com.br, ok? Obrigado então por ficar comigo aqui até o final, um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal de notícias, o nosso canal de informações úteis e esclarecimentos funcionais e disciplinares.